Então, dando sequência, né? Então, a gente vai hoje, na nossa aula, quase derramei a porra do café. Nós vamos falar sobre setorização, tá? Então, o que que é basicamente essa ideia da setorização? Tá? É a ideia do que realmente vai definir o espaço ali, o que, né, o que que é, o que tu pretende fazer do teu projeto. Então, ali, ó. Então, a ideia central, tá, é organizar, então, o que pensou do projeto à base de tudo que se conversou com o teu cliente, né? E organizar essas ideias, aliás, que colhesse dele com as necessidades normais que nós temos num projeto, né, conforme a adequação. Então, a gente tem que adequar, então, em algumas etapas. Então, primeiro ali, compatibilizar a estrutura, ou seja, a gente tem que antecipar onde é que a gente vai passar viga, pilar, laje. Então, conforme o meu arranjo do terreno que eu tenho, né, aonde que eu vou fazer a minha parte estrutural, de maneira que seja mais, mais viável economicamente, mais seguro, tá? Planejar as instalações, então, definir as rotas da parte hidráulica, da parte elétrica e a parte de climatização sem conflitos. Outra coisa que é muito importante também já prever, por exemplo, se eu vou fazer uma parte de piso aquecido, né? Então já deixar a estrutura pronta, já. Claro que até sistema de lógica, né? O cliente quer fazer cabeamento, né? Com a parte de internet, com rede interna, claro, sempre a possibilidade de repente de dar uma instalação Wi-Fi, mas a gente sabe que, principalmente, tem muita questão de concreto, o ideal realmente é fazer uma instalação de lógica cabeada, tá? Então, garantir também que a funcionalidade e o conforto, então, que o nosso espaço esteja adequado a atender todo o que o cliente nos passou da necessidade que ele tinha no projeto. E com base nisso, né, também otimizar o orçamento com o cronograma que nós definimos com o cliente, de forma que a gente evite retrabalho e custos extras. E uma das grandes fontes de origem de conflitos, né, e de perda de material ou, né, de perda de cumprimento de cronograma, a questão do retrabalho. Então, cara, é muito chato, é muito incômodo. É uma coisa que realmente acho que ninguém merece. Bom, mas então, o que que é a setorização? Então, ali, é o processo de agrupar ambientes com funções semelhantes em setores ou zonas. Então, pense nisso como uma forma de você organizar o seu espaço da obra. Então, por exemplo, vou ter o setor íntimo da casa, né? Vou ter a parte que vai ser a parte, né, que é a social, né? Geralmente a gente faz uma ligação da parte social com a parte mais de serviços. Então, pensar nessa funcionalidade. E é importante que a gente pense nisso de maneira a deixar integrado, mas que esses espaços não se cruzem entre si. Então, não é legal, por exemplo, eu botar um setor que seria setor íntimo com um setor de serviço no meio, né? Vou dar um banho com a parte para dentro da cozinha. Certo? Né? Então, ali, ó. Então, aproximar as áreas que se complementam. Então, cozinha e área de serviço. Né? Privacidade. Então, separar as íntimas das áreas sociais. Então, os quartos da sala de estar. Controle de ruído e fluxo. Então,
isolar as áreas de serviço das áreas de lazer e descanso. Um exemplo clássico, uma residência, então vou ter no setor social, vou ter hall de entrada, se a gente falar em termos de conceito aberto, que mais se usa na atualidade, a questão de eu ter uma área integrada entre sala de estar, sala de jantar, né? Até uma área de recreação, uma área mais aberta, com a parte mais íntima, quarto, suíte, banheiro, closet, a parte home office, tem alguma tendência já, principalmente depois da pandemia, de ter uma parte reservada, ter um escritório em casa, e setor de serviço, então, cozinha, dispensa, lavanderia, né? Seria um outro setor. Bom, então aqui está um croquisinho, né? Então ali, ó, então tem os quartos, então à esquerda, né, está a parte do meu setor íntimo e à direita do meu setor de serviço. Então à esquerda ali eu tenho os quartos, né? Então tenho 2 quartos e um banheiro, e eu tenho um banheiro também na parte social, ali gostar de estar. E à esquerda eu tenho meu setor, à direita eu tenho meu setor de serviço da minha residência. Bem, fluxograma. Então, se a gente pensar, antes de fazer o meu croquis, eu posso pensar no meu projeto como se fosse um fluxograma, um organograma de circulação. Né? Então, o que é um fluxograma? Né? Então, é uma representação gráfica de linhas e de intensidade de circulação. Então, entre os diversos ambientes e setores definidos anteriormente. Então, é um diagrama que a gente pode ter em formato de bolhas ou setas. Então, como funciona? Se eu for desenhar ele no formato de círculos ou bolhas, eles representam uns ambientes. E o tamanho deles indicam a importância da área que eu estou mencionando. Se eu vou fazer em termos de seta, eles indicam a necessidade de conexão. Então, como esses espaços se interrelacionam. Então, a espessura da linha representa o fluxo. Então, se eu tenho uma linha mais grossa, por exemplo, entre a cozinha e a área de jantar, me mostra que ali eu tenho uma grande importância e é relevante essa circulação nesses espaços. Então, o objetivo disso é o quê? É otimizar os recursos e minimizar circulações desnecessárias, garantindo que as conexões mais importantes dos meus espaços sejam mais diretas. As áreas determinadas mais importantes é o cliente que vai informar. No caso, eu acho a sala mais importante. Eu acho o quarto mais importante. Tá. Olha o exemplo que eu botei ali. Ó. Tá. Então, geralmente uma residência eu vou ter o setor social, o setor íntimo e o setor de serviço. Então, ali, ó, eu tenho lá em cima, no setor social, eu vou ter sala de estar e jantar. Setor íntimo, né? Eu vou ter lavanderia e cozinha. Tá? No setor íntimo, eu tenho banheiros e quartos. Tá? Então, ali, ó, tem como eles se relacionam entre eles lá. Tem as interligações entre o meu diagrama de bolhas. Tá? Pré-dimensionamento dos ambientes. Então, a partir do dimensionamento do fluxograma, a gente começa a dar corpo ao ambiente, a gente começa a estimar as dimensões desses ambientes. Então, o que a gente vai considerar, então, para a gente definir nossa dimensão, é o mobiliário, então, é a quantidade de equipamentos que serão dotados daqueles espaços. Então, por exemplo, qual é o tamanho da cama que tu vai colocar num quarto?
Qual é o tamanho que o sofá que o cliente pensa em botar na sua sala de estar? Questão do tamanho da cozinha, vai querer botar uma ilha na cozinha, ou só um espaço de intercomunicação dividindo para fazer tipo um passapratos, para fazer a divisão dos espaços. Então, tudo isso Tá tudo mais compacto. tudo mais compacto e funcional. Tá? Então, as áreas de circulação externa também, a gente deve pensar em se movimentar dentro do ambiente. Então, se eu conseguir já fazer que a própria área de circulação seja a divisória entre os meus ambientes, legal, show de bola. Tá? Mas aí nós temos que se adentrarmos e focarmos, né, nas questões dos espaços internos que prevêem, né, nos requisitos legais. Então, eu tenho que observar no Código de Obras de cada município o que é preconizado e também o que tem em relação às normas da ABNT. Então, o estudo do layout e geralmente é feito através de um croquis à mão ou desenho esquemático, com troca de ideias com o cliente, para a gente tentar botar isso nas ideias. Então, em dimensões mínimas, tá? Ou seja, que temos como referência legal, ou seja, é um pré-dimensionamento, não é aleatório. Ele tem que respeitar as legislações e principalmente com relação à salubridade e à questão do conforto. Tá? Então, o Código de Obras do Município, né, de cada cidade, e também a NBR 9050, que é a norma de acessibilidade, e a norma de 15555, que influencia as dimensões relacionando questão de conforto acústico, térmico e lumínico. Então, ou seja, referencia conforme o tamanho do meu espaço, por exemplo, um tamanho de janela que eu tenho que ter, referente àquela minha metragem quadrada do meu ambiente. Então, aqui eu tenho as nossas dimensões mínimas, tá? Então, um ambiente onde eu tenho um dormitório para uma pessoa, a área mínima desse dormitório tem que ter 8 metros quadrados, tá? Sendo as dimensões mínimas dele 2,5 por 2,5. Tá? Pé direito, 2,50 metros. Se é um dormitório para 2 pessoas, eu tenho que ter no mínimo 10 metros quadrados nesse meu espaço, uma dimensão mínima de parede de 2,80 metros. E a altura do pé direito, 2,50. Sala de estar, no mínimo 12 metros quadrados, e a dimensão de parede, no mínimo de 3 metros, e o pé direito, 2,50. Banheiro, no mínimo 2,50 metros de metragem quadrada, e a dimensão linear, 1,20 m no mínimo. 2,5. 2,5 é pequeno. Não, é banheiro. Banheiro. Não, 2,5 por 2,5. Não, isso aí é mínimo. Uma parede no mínimo tem isso. Tem que ter, ou seja, eu posso ter uma parede de 2,5, mas as outras não podem ter 2,5. Uma delas eu até posso botar 2,5, mas as outras têm que ser maior que isso. Tá? E se eu botar uma parede de 2,5, eu não vou atender meus 8 metros quadrados de área. Não posso ter uma parede de 2,5. Só que aí por exemplo, eu estou fazendo um ambiente de formato retangular. Se eu vou ter 2 paredes com 2,5, então as duas não poderão ter 2,5 para poder atender os 8 metros quadrados de área. Exatamente. Tá? A cozinha ali, 5 metros quadrados no mínimo de área e dimensão mínima de parede de 1,80. Notem aqui que a única que não tem o pé direito de 2,50 é o banheiro, que eu posso fazer o rebaixo, justamente para a questão, se eu estou fazendo uma questão de banheiro, eu consigo fazer a questão do escoamento sanitário, né? Então, a circulação horizontal, gente, ou seja, o fluxo dos usuários, né? Então, é o sistema aonde eu vou ter a circulação do projeto. Então, ele vai conectar os ambientes
Então, o que eu vou considerar como circulação horizontal vai ser o quê? Corredores, halls, passagens no mesmo nível. Então, passagens de um ambiente para o outro. Então, o dimensionamento da largura depende do fluxo e da norma. Então, numa residência comum, tá? O usual mínimo é 90 metros, tá? Nas rotas de acessibilidade, por força de norma, no mínimo 1,20 m. Corredores extensos, recomenda-se criar áreas de alargamento ou respiro. Então, se o corredor é extenso, fazer uma área um pouco maior, tá? Então, a gente deve analisar os fluxos mapeando os percursos para diferentes tipos de usuários para evitar conflitos. Fluxo do morador, então, por exemplo, garagem, então, que eu consiga entrar com compras na cozinha e a questão da entrada e da saída. Fluxo de visita, por exemplo, então, a entrada estando para o meu ambiente, eu tenho minha sala de estar e o lavabo. E o fluxo de serviço é onde eu tenho acesso, por exemplo, pela cozinha, para entrar com mantimento, né? Ou a questão de gás, ou seja, as partes normais do serviço do ambiente residencial. Então, aqui seria o esquema de uma circulação horizontal com meus fluxogramas desse fluxo. Tá? Notem ali, ó, que minha conexão em azul está mostrando os meus fluxos com relação à cozinha e o fluxo de entrada do morador. Os fluxos em vermelho me conectam com a entrada e com a saída. E os fluxos lá em vermelho, desculpa, os fluxos em amarelo e os fluxos em vermelho me referenciam única e exclusivamente a parte desse serviço da casa. Então, a circulação vertical conecta os diferentes pavimentos de um projeto. Então, essas conexões podem ser feitas por escadas ou por ascensores ou elevadores. Tá, então, o cálculo de forma de Blondel garante que a subida seja confortável e segura, tá? Então, aquela fórmula ali, tá? O que ele me dá ali? Que 2E mais P, ou seja, é o espelho e o piso. Tá? Então, o espelho ele vai variar de 16 a 18 centímetros e o piso de 28 a 30 centímetros. Tá? Então, isso é bem importante, uma questão de conforto e questão de segurança. E faz toda a diferença, né? Eu já fiz algumas escadas, na verdade, uma readaptação de escadas que o degrau estava acima, o espelho, né, estava acima do tamanho ideal que o pessoal tropicava. Então tem que fazer um rebaixo ali para deixar, porque às vezes tu deixa um padrãozinho, deixa um ou dois a mais, aí ele termina tropicando naquele Com degrauzinho. certeza. Fala. Até deixou uns 30 de piso. Só que ele transpassava, a escada vazava, ele transpassava quase 10 para dentro, então tu não tinha. Tu botava o pé e batia no descendo, era mais risco ainda. Sim, com certeza. Se o caso ficar preso, ele tropicar e cai na escada. Bem perigoso. Ele faz aquela tipo speed base, sabe? Sim. E aí fica vazando, da letra pior. Outro tipo de escada que eu não detesto, é quando não faz patamar, faz um degrau Sim. em grau. Aquilo dali, para mim, é um risco. Eu não gosto. Não gosto. No canto dela, onde tu está descendo normalmente, tu não tem degrau. Sim, porque tu afundindo ele ali. Geralmente essas escadas da Tuzão tem uma questão muito complicada em questão de estilística, né, de construção. Então, pega alguém que é mais afeito a usar
estruturas em formato de curva, né, utilizam muito esse tipo de escada. Então, realmente, é uma coisa meio complicada. Na outra aula, nós estávamos falando de arquitetura, desenho, na realidade, o arquiteto ele se preocupa com o visível, né? Com a aparência da casa. E engenheiro com a estrutura. Os caras de arquiteto tem um monte de coisa. Engenheiro é uns cachorros mais fortes. Mas a gente pensa mais na funcionalidade, né? Tá? E mais na resistência do que na beleza. Hoje já mudou bastante até, mas antigamente, casa, tu olhava para ali, a casa de arquiteto, tu olhava. Depois que vem essas multibandas aí, então, tu é quadrado. Então, a largura mínima, gente, da escada 90 centímetros em residências, 1,20 para rotas acessíveis ou de maior fluxo, tá? Os patamares, então, devem existirem a cada 3,20 metros de desnível, tá? As rampas, a inclinação é definida na NBR 90-50 e em percursos de mais de 10 metros, a inclinação de 8,33 graus, tá? Para percursos de curtos de 1,5 metros, 1,8, 12,5 graus, tá? Então, obrigatoriedades essenciais para garantir a acessibilidade. Bom, pré-adicionamento do Revit, tá? Então, o que nós deveremos antecipar quando a gente for usar o Revit, tá? Quando a gente fizer o pré-dimensionamento inicial, então, feito no software de BIM, Revit, é a ponte entre a arquitetura e a engenharia estrutural. Então, primeiramente, criação dos eixos, então, dos grids. Então, o lance e a malha dos eixos, que servirá como guia dos pilares e vigas. Este grid deve ser pensado para alinhar com todas as paredes principais do projeto arquitetônico. 3. Lançamento preliminar dos pilares e insira os pilares nos cruzamentos dos eixos, respeitando os espaços arquitetônicos. Dimensões iniciais podem ser estimadas, por exemplo, 20 por 40 nas bases dos vãos. O lançamento das vigas conecte os pilares às vigas, seguindo a lógica dos eixos de elemento das paredes. Importante, então, quando a gente pensar na parte de mecânica, elétrica e hidráulica, como na estrutura pré-definida, a gente pode planejar a passagem de dutos, de eletrocalhas, tubulações, evitando colisões ou clutches em etapas avançadas do projeto. Bom, a base principal do nosso projeto integrado é o quê? Que a nossa setorização vai organizar nossas ideias. O fluxograma otimiza o caminho, o pré-adicionamento, então, nos dá a forma e a medida e a gente vai respeitar as leis e a ergonomia do projeto. A análise da circulação vai garantir a fluidez e a acessibilidade do projeto. E o pré-dimensionamento da estrutura no Revit inicia a compatibilização fundamental do trabalho em engenharia. Então, aqui a gente encerra a aula de hoje. Aqui, para quem não entrou no grupo ainda, a disciplina está o que ela tem que disciplina. Tá? A semana que vem, ao longo dessa semana, na verdade, eu já vou colocar para vocês no grupo ali o esboço do que eu quero na avaliação de vocês. Posso já começarem a desenvolver para não deixar para fazer na última semana como serviço. Tá bom, gente? Tá, e não tem trabalho, professor, essa semana? Essa semana não, semana Só tem a Semana questão que 2 vem- ali, né? Semana que vem eu vou dar as outras questões referente a essa parte inicial, tá? Tá. Ao longo dessa semana eu vou botar no grupo e botar no AVA o que eu vou querer da variação. E aí semana que vem
Eu dou a outra atividade salva. Tá. Fabrício, Tá bom. Oi. eu tô preenchendo aqui aquele termo lá do convênio, ele não tem opção de botar a pessoa física. Tem algum outro Tem, termo só de um convênio? pouquinho. Não, vou te mostrar. Tá, quem quiser sair, pode sair. Vou mostrar pro Hugo aqui, tá? Tá. Bom. Deixa eu parar de gravar aqui. É porque ele é um arquivo não editável. Você só pode colocar realmente aonde pode preencher. Aí não tem a opção de botar CPF, CREA, nada disso. É só CNPJ.